Queridos amigos e amigas, né, queridos irmãos e irmãs, nesse final de semana nós celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Antigamente essa festa ocorria no dia 29, mas por motivos pastorais, depois de um acordo da Igreja Católica do Brasil com o governo, transferiu essa celebração para o domingo seguinte, né? Nessa celebração a gente destacaria dois aspectos, né? Primeiro é o aspecto institucional. Pedro, que nós veneramos, ele é, conforme a tradição católica nos transmite, né, aquele que recebeu de Jesus Cristo o encargo de ser o primeiro Papa, né, o chefe do grupo dos apóstolos. Nós acreditamos que essa missão que recebida por Pedro, ela é transmitida aos sucessores dele, no caso os bispos de Roma, de modo que nós podemos dizer que no Papa atual há uma continuidade do ministério recebido por Jesus Cristo de Pedro, né? Então há essa continuidade histórica. Isso lembra um aspecto mais histórico, institucional. Lembra que a nossa fé, ela tem uma origem, né? Tem uma história. A nossa igreja não é uma igreja que surgiu assim de repente, mas ela tem toda uma caminhada que a gente deve então se ater. O esforço que nós devemos ter também de fidelidade para com essa fé herdada dos apóstolos e que é transmitida ainda hoje, né, por nós, pelo Papa e os bispos em comunhão com ele, enfim, pelo magistério da igreja, né? Então, como católicos, nós devemos render graças a Deus por esse dom da fé que veio dos apóstolos. Do Paulo nós recebemos também hoje a missão de dar continuidade. Agora, já Paulo é o missionário, né? Todos nós conhecemos a história de Paulo, já convertido tardiamente, acaba se agregando também ao grupo dos apóstolos e fez um esplêndido trabalho missionário, de modo que a ele a gente deve a expansão do cristianismo nos primeiros anos para o mundo fora da Palestina, no ambiente chamado ambiente greco-romano, né? Ele foi, sem dúvida, o grande missionário dessa fase inicial da igreja, e a ele nós devemos, assim, a expansão do cristianismo, né? Então, tradição e missão são duas palavras que talvez se fundem na festa desses dois santos, né? Lembrando que nós temos uma história, a nossa fé tem uma história, tem uma herança, né, que vem dos apóstolos, mas essa herança precisa ser dinamizada através da missão. Então, Pedro e Paulo representam essas duas dimensões sem a qual a igreja não sobrevive. Ela precisa de uma história, de uma tradição que vem do carisma de Pedro, mas também ela precisa desse impulso missionário que renova, que faz o evangelho chegar a todas as regiões, vindo da inspiração de Paulo, né? Nesses dias que nós vivemos, em clima das Santas Missões Populares na nossa diocese, a gente deveria se lembrar disso, né? De que se a nossa fé, se ela não for dinâmica, se ela não for missionária por si só, ela não cresce, né? Então que Deus nos dê a graça de, nesse final de semana, bebermos, né, dessa mística, lembrando a nossa história, da fé que vem de Pedro, né? E nesse sentido a gente deve ser fiel à fé católica que nós recebemos dos nossos pais, mesmo que outros queiram mudar essa fé, a gente permanece nela porque nós recebemos dos apóstolos. Ao mesmo tempo, essa fé precisa ser difundida, precisa ser dinamizada, precisa ser transmitida também aos outros, daí o nosso grande compromisso de transmitir essa fé às outras pessoas, né? Então, que Pedro e Paulo possam interceder por nós e dê a graça da fidelidade à tradição, ao mesmo tempo do empenho missionário que vai difundir cada vez mais o Evangelho no mundo que nós vivemos para transformá-lo de acordo com o projeto de Deus. Amém. Paz e bem.